Se você perguntar o melhor livro que eu já li na minha vida, eu vou te falar que foi esse daqui, Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele é um livro sensacional, livro muito fácil de ler, e um livro que ele tenta mostrar pra gente como que a gente instala hábitos ou a gente destrói hábitos que a gente construiu da melhor forma e da forma mais otimizada possível. Só que eu tava pensando, poxa, esse livro é tão poderoso, que tal se a gente consegue aplicar ele pra gente conseguir criar o hábito de estudar? E esse hábito de estudar se transformar na forma com que a gente vai melhorar um 1% cada dia. Poxa, isso seria pra gente o ideal. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que você utiliza os ensinamentos do James Clear para que a gente consiga fazer com que o estudar se torne um hábito pra gente. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que você faz para os hábitos atômicos se transformarem no teu ensinamento para você tornar o estudo num hábito, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa estar na mesma página é saber o que é um hábito. E o hábito é uma resposta automática a um estímulo que foi dado. Mais ou menos como, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo o carro, começa a chover e liga o limpador de para-brisa. Ou então uma outra pessoa que começa a assistir um filme e sente uma vontade incontrolável de comer uma pipoca. Essas respostas automáticas, elas vão nos dar reações que fazem com que a gente simplesmente tenha vontade de fazer aquela ação. Não significa que necessariamente a gente vai fazer, mas a gente vai ter a vontade de fazer toda vez que a gente faz isso, porque a gente percebe uma recompensa automática quando isso acontece. Os hábitos, eles foram extremamente importantes durante o desenvolvimento da humanidade, porque eles acabaram tornando mais rápidas algumas respostas, algumas reações, para que a gente não tivesse que pensar exatamente no que a gente tem que fazer. E por isso que os hábitos, eles são tão poderosos, mas também eles podem ser muito perigosos. Porque como os hábitos, eles são alavancados por meio de reações automáticas e por meio de recompensas, muitas vezes você faz coisas ruins, como por exemplo procrastinar, e acaba se tornando um hábito procrastinar. Por isso, o livro do Hábitos Atômicos do James Clear, ele ensina pra gente exatamente o que você precisa fazer para construir um hábito e você precisa fazer para conseguir destruir um hábito que você não queira. E extremamente importante, não ache que você simplesmente seguir os caminhos do James Clear vai fazer com que o hábito seja instalado em um dia ou 2 dias. Na verdade, não se tem uma quantidade de dias exato sobre como que você vai fazer para que o hábito ele seja instalado. O negócio é a quantidade de repetições. Quanto mais vezes você fizer, mais esse hábito vai ficar instalado e mais automático ele vai se tornar. Quanto menos você fizer, mais difícil vai ser ele se tornar um hábito, mais difícil vai ser ele se tornar automático. Não existe esse negócio de 21 dias para se formar um hábito. Pode ser que o hábito seja instalado em muito menos tempo. Pode ser que o hábito deve muito mais tempo do que simplesmente 21 dias. Mas é importantíssimo que você entenda. Quanto mais você fizer, mais você repetir, mais o hábito vai ser instalado. Quanto menos você fizer, mais você vai conseguir destruir o hábito. E ideal é que a gente faça hábitos, construa hábitos que sejam proveitosos pra gente, que a gente destrua os hábitos que a gente não quer. No livro, James Clear ele defende que os hábitos, eles são uma das formas da gente conseguir se tornar 1% melhor todos os dias, ou então a gente se tornar 1% pior todos os dias. O que acontece é que a nossa melhora ou a nossa piora, ela é muito mais dependente do que aquilo que a gente faz automaticamente, do que aquilo que a gente faz conscientemente, que infelizmente é a minoria das nossas respostas. Portanto, se a gente tem hábitos que são proveitosos pra gente, aos poucos a gente vai se tornando pessoas melhores. E aí imagina, se a gente se torna 1% melhor todos os dias, ao final de um ano, isso rendendo em juros compostos, 1% melhor, depois 1% melhor, depois 1% melhor, a gente acaba se tornando mais do que 37 vezes melhor ao final de um ano. Só que em compensação, se você fica 1% pior todas as vezes porque você tem hábitos destrutivos, isso vai fazer com que você no final de um ano você fique em torno de 37 vezes pior. E isso é muito complexo porque isso vai acabar fazendo com que você perca muito no longo prazo. Os hábitos, eles são uma forma da gente conseguir fazer com que pequenas ações elas acabem se tornando coisas muito grandiosas no futuro. É como aquele lance do efeito borboleta. E pequenas ventanias, pequeno sopro de uma borboleta pode fazer grandes furacões no outro lado do mundo. Mas isso é o que basicamente o James Clear defende sobre você fazer pequenas coisinhas todos os dias. Hábitos que sejam extremamente proveitosos e consigam fazer com que você consiga sair de uma pessoa que está num patamar X e desenvolva cada vez mais para chegar no patamar 2x, 3x, 4x, sempre tentando evoluir. Qual que é a grande sacada? A grande sacada do livro é você entender que a construção de um hábito, ela depende de 4 pilares, sendo que esses pilares são estímulo, desejo, resposta e recompensa. Por meio desses 4 pilares, você consegue construir um hábito e você consegue destruir um hábito. O que é o estímulo? O estímulo é o sinal. É o sinal que faz com que o desejo apareça. O sinal que faz com que aquela necessidade seja uma necessidade de ser executada. O que é o desejo? O desejo é, a partir do momento que você tem um estímulo, você vai atrás. Você percebe dentro de você crescendo a vontade de fazer aquilo. O que é a resposta? A resposta é a ação em si. É você executar aquilo que a gente vai chamar como o hábito em si. Se você tem o hábito de escovar os dentes
dentes ao acordar, o que vai acontecer é que escovar os dentes é exatamente o hábito que você está querendo procurar. Então é a resposta. E o que é a recompensa? A recompensa é o que você consegue a partir do momento que você tem essa resposta. A partir do momento que você entende os 4 pilares, você entende então como que se constrói hábitos e como que você destrói hábitos. Porque qual que é a ideia do James Clear? A ideia do James Clear é, se você tem estímulo, desejo, resposta e recompensa, o lance é, para construir hábitos, você tem que deixar o estímulo mais visível, e se você quer destruir o hábito, você tem que tornar o estímulo invisível. E se você quer construir um hábito, você tem que tornar o desejo ainda maior. E se você quer destruir um hábito, você tem que tornar o desejo cada vez menor. Se você quer construir um hábito, você tem que tornar a resposta mais fácil. Em compensação, se você quer destruir um hábito, você tem que tornar a resposta mais difícil. E se você quer construir um hábito, você tem que tornar a recompensa mais prazerosa. Em compensação, se você quer destruir um hábito, você tem que tornar a recompensa dolorosa. Essas são as sacadas que o livro traz para que você consiga construir ou destruir qualquer estímulo a partir do momento que você vai repetir e assim construir o processo da resposta automática. Nosso objetivo aqui é conseguir fazer com que os ensinamentos do James Clear se tornem o que a gente precisa para conseguir instalar o hábito de estudar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o estímulo, ou seja, sobre fazer com que apareça um estímulo visual, um estímulo sonoro, algum estímulo que te lembre sobre a necessidade de estudar. E aí, assim, a gente tem várias estratégias aqui. Só que eu acho que a primeira coisa, e talvez a coisa mais importante, é que para você ter nitidamente o estímulo de estudar, você tem que estabelecer um horário de estudar. E não só um horário de estudar, mas também um local de estudar. Por isso, eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estabelecer onde e quando estudar. E por isso, talvez seja interessante que você coloque alarmes no seu celular. Alarmes no seu celular onde você coloque, por exemplo, aonde que você vai estudar e quando que você vai estudar. Sendo que você vai colocar, por exemplo, um primeiro sinal, onde esse primeiro sinal vai te lembrar sobre a necessidade de estudar. Um segundo sinal, onde esse segundo sinal vai ser exatamente o momento que você deveria já estar começando a estudar. É extremamente importante que você obedeça esses sinais, porque esses sinais vão fazer com que tudo seja muito mais facilitado para ti. Mas fora isso, ter ambientes onde esses ambientes consigam trazer para você a necessidade de estudar talvez possa ser uma estratégia muito boa. Por isso, eu recomendo muito para as pessoas que elas vão para bibliotecas. E por quê? Porque bibliotecas geralmente são lugares onde as pessoas estão engajadas no estudar. E assim, o estímulo de estudar ele fica muito óbvio. Então, o ambiente, dependendo de onde for, você pode fazer com que esse ambiente te lembre sobre a necessidade de estudar. Outra coisa que você pode fazer é, de repente, quando você estiver em casa, você já deixar toda a sua escrivaninha pronta e preparada para você estudar. Já deixa o seu caderno aberto, já deixa o seu livro aberto com as páginas que você vai estudar. Se você utiliza o computador ou um tablet para estudar, deixa o computador ou o tablet já com a página de pesquisa que você vai estudar. Se você tem problema de ter que beber água durante o seu estudo, já deixa a garrafinha de água, mas deixe todo o seu ambiente preparado. Deixa o estímulo mais visível possível, porque assim vai ficar muito mais fácil de você fazer com que o estímulo se torne uma coisa óbvia e maior para que você estude mais. A segunda coisa que você tem que fazer é em relação à parte do desejo, porque afinal, a partir do momento que você tem um estímulo, esse estímulo desperta um desejo em você. E o ideal é que você torne o desejo maior, mais atraente. E para você conseguir deixar o desejo mais atraente, você precisa fazer com que essa vontade de estudar, ela se torne ainda maior e ainda melhor. Como que você pode fazer isso? Bom, você pode utilizar algumas técnicas que o livro traz pra gente, como por exemplo, é a técnica do empilhamento de hábitos. Por exemplo, a partir do momento que você já tem um hábito que para você é um hábito prazeroso, por exemplo, digamos que você tem um hábito de tomar um café toda vez às 9 da manhã, e isso já se tornou um hábito prazeroso para ti. De repente, você pode fazer com que esse hábito de tomar café já seja empilhado com o hábito de você estudar. Por exemplo, você estabelece o seguinte: depois de eu tomar o café, eu vou estudar. Então você faz uma coisa seguida da outra, e aí você associa essas duas coisas. O que acontece é que se você já tem um hábito construído, e esse hábito já é um hábito prazeroso para ti, a partir do momento que você associa um novo hábito que você está querendo fazer com esse que você já sabe que já está instalado, ele facilita para a construção desse hábito. Então, de repente, você vai virar para você e falar assim: poxa, eu vou malhar e depois que eu malhar, eu vou estudar. Então, de repente, você já malha com uma certa frequência, você já tem esse hábito instalado e você quer estudar logo em seguida. E aí você vai lá e empilha então esse processo. Essa é uma primeira possibilidade que você tem. Uma segunda possibilidade que você tem é você fazer um investimento no lugar onde você estuda. Ou seja, deixar o lugar que você estuda mais bonito, deixar o lugar onde você estuda ainda mais prazeroso, com uma cadeira melhor, um assento melhor. De repente você consegue trocar o seu computador, de repente você consegue trocar o seu tablet. Eu sei que isso é meio que mundo fantasia, nem todo mundo tem condição de conseguir investir, a gente só quer estudar, mas ao mesmo tempo, se você tem a condição, isso pode ser uma estratégia também. De repente você compra um caderno novo, e esse caderno novo pode ser tipo uma chamada para você, para tornar ainda maior e ainda mais atraente a vontade de estudar. Uma terceira possibilidade que você tem também é você tentar fazer um processo de gamificação, onde esse processo de gamificação você vai fazer com que você utilize metas, objetivos, pequenos objetivos, como por exemplo, poxa, hoje
hoje eu vou estudar tantas horas, ou então hoje eu vou resolver tantas questões certas. Você utiliza essa técnica para que você consiga fazer com que o hábito de estudar ele se torne ainda mais atraente. Então essas são algumas das possibilidades que a gente tem para tornar o desejo ainda maior, e vai ser uma das coisas que vai fortalecer muito e vai aumentar muito a probabilidade de a gente conseguir estudar cada vez mais. A nossa terceira parte é em relação à nossa resposta ao hábito, ou seja, é a ação em si, é o fato de estudar. E qual que é a grande sacada do James Clear aqui? A grande sacada é a gente conseguir tornar a resposta fácil, ou seja, a gente tornar o estudo um processo um pouco mais fácil. Aí a gente tem alguns detalhes. O que você acha que vai ser mais fácil para você? Se você virar e falar, eu vou estudar 3 horas, ou então se você virar e falar, eu vou estudar 10 minutos. E eu sei que o ideal é que a gente estude 3 horas. 10 minutos não dá para estudar absolutamente nada. Mas o grande lance é que se o nosso desejo é que a gente comece a criar o hábito, o mais importante é que a gente comece no início. Então a gente não vai virar e falar que a gente vai estudar 3 horas. Então a gente simplesmente virar e falar, vamos estudar só 10 minutos, na força do ódio, que seja na força do ódio. Mas o mais importante é começar. O negócio é tornar o mais simples possível no começo. Uma segunda coisa que a gente tem para fazer também é que a gente também pode tentar pensar em mudar a nossa identidade. Ao invés de você virar e falar que você é uma pessoa que precisa estudar, você vai virar para você e você vai falar que você é uma pessoa que estuda. Ao invés de você virar para você e falar que eu preciso estudar tantas horas, você vai virar para você e falar, poxa, eu sou uma pessoa que sou engajada, eu sou uma pessoa estudiosa. Eu sei que parece super papo de coach, mas a verdade é que ao invés de você virar e focar naquelas coisas que você tem que fazer, você tem que pensar em como que você se torna aquela pessoa. Porque o que você quer é se tornar a pessoa que estuda. E se você quer se tornar a pessoa que estuda, o que você tem que internalizar não é a ação que essa pessoa faz, mas quem você é. Então você vai virar para você mesmo e falar, eu sou uma pessoa que estuda. E porque eu sou uma pessoa que estuda, eu vou estudar tantas horas. Isso podem ser técnicas que podem fazer com que você estude um pouco mais fácil. Outra coisa que você pode fazer é também tentar utilizar coisas e elementos e matérias, disciplinas que você acha mais fácil de estudar no começo. Então, se o nosso desejo é criar o hábito de estudar, que tal começar com aquilo que é mais fácil, aquelas disciplinas que são para você mais prazerosas. Por exemplo, se fosse para mim, eu queria criar o hábito de estudar e realmente eu consegui criar o hábito de estudar, eu começaria a criar o hábito de estudar estudando aquilo que mais me motiva, mais eu gosto. Ou seria ciência da aprendizagem ou seria matemática. Uma técnica excelente é o sistema de recompensas. Ele vai funcionar basicamente assim. Você vai estabelecer quantas horas você vai estudar e dependendo de quantas horas você estudar, você vai dar recompensas proporcionais por conta daquela quantidade de estudo. Você vai virar para você e falar assim, se eu estudar 1 hora, eu vou me dar direito a 15 minutos de Instagram. Se eu estudar 2 horas, eu vou me dar direito a meia hora de Instagram. Se eu estudar 3 horas, eu vou me dar direito a 45 minutos de Instagram. E se eu estudar 4 horas, eu vou me dar direito a 1 hora de Instagram. Você pré-estabelece contigo mesmo que você vai se dar uma recompensa proporcional àquela quantidade de estudo. Isso pode fazer com que esse sistema de recompensa seja uma coisa que faça com que o estudo se torne um estudo mais fácil. Por quê? Porque você vai pré-estabelecer o que você vai se dar a partir do momento que você conseguir alcançar aquele objetivo. É uma mistura da gamificação para que a resposta se torne mais fácil. Outra coisa que vai fazer com que a tua aprendizagem se torne ainda mais fácil, ou seja, a sua resposta para estudar se torne ainda mais fácil, é o fato de você controlar o seu ambiente. E quando eu falo controlar o seu ambiente, é fazer com que o seu ambiente seja o mínimo de distratores possível. Eu quero dizer no seguinte sentido. Se você sabe que celular é uma parada que te atrapalha, guarda o teu celular. Se você sabe que lugares que as pessoas estão conversando muito te atrapalham, vá para lugares mais silenciosos. Você sabe que a pessoa X que você costuma estudar é uma pessoa que costuma conversar muito enquanto estuda, sai de perto dessa pessoa X. Por quê? Porque tudo isso vai fazer com que você se distraia mais. E se distrair mais significa que vai fazer com que a resposta se torne mais difícil em estudar, e tornando a resposta mais difícil, o hábito se torna mais difícil de ser instalado. Então controlar o hábito é uma coisa essencial aqui também. Então esses são pontos importantes. Tornar a resposta mais fácil. E a resposta pode ser mais fácil ou porque você está conseguindo fazer com que o processo seja mais fácil, ou você está mudando a sua identidade, ou você está começando coisas que você gosta mais. E a última coisa, que é a última parte para a gente conseguir construir o hábito, é a gente conseguir tornar a recompensa ainda mais prazerosa. E assim, sendo bem sincero, o fato de você estar estudando mais naturalmente vai fazer com que notas melhores venham nas provas que você está fazendo. Mas ter que esperar as notas da prova muitas vezes não vai ser exatamente a forma ideal para você construir um hábito. Por isso você precisa de coisas mais automáticas. E dentro dessas coisas mais automáticas, você pode pensar, por exemplo, sobre aquela estratégia do sistema de recompensa, onde você vai se dar de presente algumas coisas a partir do momento que você conseguir alcançar determinadas metas. Isso pode ser uma forma de você conseguir fazer com que a recompensa ela se torne ainda mais prazerosa. Uma segunda é controle o seu desenvolvimento, ou seja, a partir do momento que você estuda, faça uma marquinha de que você estudou. A partir do momento que você estudou o primeiro dia, marque assim, estudei o primeiro dia, estudei o segundo dia, estudei o terceiro dia. Então você vai controlando seu progresso e isso vai fazer com que você tenha uma recompensa automática
prática porque você marcou mais um dia que você estudou. Uma outra coisa que você pode fazer é reforçar sua identidade. E aí, quando eu falo reforçar sua identidade, significa que você vai trazer de novo para você mesmo aquele negócio de, tá vendo? Eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa estudiosa, ou seja, você tá internalizando ainda mais aquele fato de você ser uma pessoa que estuda, pelo simples fato que você acabou de estudar. E juro pra você, o fato de você sair com a sensação de dever cumprido é uma sensação prazerosa. Isso vai fazer com que você mostre pro seu cérebro que realmente aquilo que você acabou de fazer é uma coisa que vale a pena. Fuja dos perigos de você virar e falar, missão cumprida. Porque assim você vai estar mostrando que a recompensa não é o estudar, mas você vai estar mostrando pro seu cérebro que a recompensa é parar de estudar. E aí tem exatamente o efeito contrário. Porque o que você quer é criar no seu cérebro o hábito de conseguir construir o estudo. E não de você virar e falar, eu preciso só estudar e minha recompensa é não estudar. Então tome cuidado em relação a isso. Lembre-se, você precisa fazer com que o estudo seja a sua recompensa. E por isso, você é uma pessoa melhor. Você é uma pessoa que estuda mais. Você é uma pessoa que está mais perto do seu progresso. E por isso você tira melhores notas dos concursos que você quer. E você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Porque lembre-se, o conhecimento é o commodity mais valioso que a gente tem. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.